Não acha, Eda? Com certeza. Quando eu disse informação, era isso que eu pensei, em serviço. Porque a comunidade, professor e alunos é que tem que construir tudo isso, né? Não dá para vir de cima para baixo e esperar que alguém vai resolver essa qualidade se não for os envolvidos mesmo a pensar sobre que qualidade é essa que queremos oferecer. Perfeito. Muitas vezes a gente fala da educação e projeta muito para o futuro, né? Ou seja, sim, como vamos resolver o problema das crianças que ainda vão ser alfabetizadas, como que a gente vai fazer com que o ensino fundamental deixe de ser um gargalo, o Fundamental 2, hoje, quando as crianças começam a abandonar a escola, o ensino médio, quando elas simplesmente falam, isso daqui não é para mim. Ainda tem muita gente que faz isso. Mas esse ciclo a gente muitas vezes esquece de quem a gente já deixou para trás. Eu estou falando dos jovens e adultos, acho que a Eda tem bastante a acrescentar, que é como é que a gente, como país, passa a olhar para aquelas pessoas que a gente ignorou no processo de educação, seja nos últimos anos, seja nas últimas décadas. É uma coisa que nós temos que pensar mesmo, né? Porque nesses meus anos todos de envolvimento com a educação de jovens e adultos, eu percebi que depois todo ser humano, depois da família, e a família não digo uma família constituída, né, como se pensa, mas alguém que cuida. Logo depois disso, aquela pessoa, aquele ser humano que não passou pelas escolas, ele se sente humilhado, ele se sente desprestigiado, ele se sente menor. Porque você escutar uma senhora com 59 anos que educou a família, que lutou com baixo salário e tudo, volta a estudar e assina o nome, quando ela consegue escrever o seu nome, ela fala, agora eu sou gente. Isso é muito forte. Como é que um país discute, cresce, sem que todos participem? E esse grande número de pessoas que não tiveram direito à educação, não dizendo de todos os outros direitos, né, também que não conseguiram, eles possam contribuir. Porque a gente nota, é notório, é visível a mudança quando eles vêm para a escola, né, na educação de jovens e adultos, quando eles são aceitos, quando eles são acolhidos, quando a gente consegue fazer uma educação significativa, a mudança, não só para ele, como do seu entorno, né? Então, eu acho que a gente conseguiu muitas mudanças lá onde nós estamos, no Capão Redondo, por conta das pessoas se interessarem em vir para essa escola, né? De ter. E assim, e voz, né? Voz e numa democracia, eu acho que nós temos que colocá-los para participar. Se a gente quer reforçar essa nossa democracia, que é tão recente, como o Denis falou, é a participação, é a escuta, é valorizar também o que eles têm para poder trazer para a escola de uma maneira de abrir mesmo, não só a escuta, mas de como trabalhar isso para que tenha sentido. Lá no CIEJA, eles escolhem um tema para estudar. E olha como eles são extremamente conscientes. O tema de escolha desse ano foi meio ambiente. Poderia ter sido política, economia, né, que são o que está mais aí nas redes sociais, mas eles quiseram meio ambiente. E de uma abrangência, eu estou dizendo que assim, olha como é significativo. Nós temos 76 grupos, 76 maneiras de ver o meio ambiente, porque cada grupo vai construir um projeto ligado ao meio ambiente, mas com muitas discussões, né? E cada um nos seus projetos vão se agregando a eles, aquele que faz mais sentido no momento. Então, essa liberdade também, né, de se colocar, de escolher, de poder se sentir participante, né, nessas questões todas, é muito interessante. Educação de jovens e adultos, ela precisa ter esse olhar de modalidade, né? Apesar de estar aí nas leis que tem a modalidade de educação de jovens e adultos, mas ela ainda não está regulamentada, porque se fosse modalidade, teríamos concurso, teríamos mais bibliografia, mais teoria, os prédios seriam também construídos para atender esse jovem adulto, mas a gente faz e com uma preocupação muito grande agora, que os municípios brasileiros, eles têm a educação de jovens e adultos, permanece com a educação de jovens e adultos, por conta do Fundeb. E o Fundeb tem um tempo aí para ele não se extinguir para 2020. É ano que vem. O ano que vem.
Então, já tem muitos municípios preocupados assim, o que eu vou fazer para manter a educação de jovens e adultos, que é uma contradição incrível, né, para a educação, porque se estamos numa educação de não deixarmos para trás, o que faremos com essa educação de jovens e adultos a partir de 2020, se não for algumas coisas acontecendo? E aí eu queria aproveitar, e perguntar para o Denis o seguinte, a gente então falou como a gente recupera, né, um pouco quais são os desafios para aquelas pessoas que a gente já deixou para trás, em algum momento da nossa história. Como é que a gente faz agora para dar sentido? E aí eu queria convidar a reflexão, especialmente no ensino médio, para fazer com que os adolescentes que hoje não têm perspectiva de trabalho, né, o desemprego entre adolescentes, jovens, é enorme. Como é que a gente faz com que a escola volte a ter sentido para essas pessoas em 2019, esse ano que a gente está vivendo? Primeiro, eu acho importante dizer, quando a gente fala de uma outra educação, de uma outra escola possível, para quem está escutando a gente, que a gente está completamente amparado na legislação brasileira, que é extremamente avançada em comparação aos outros países. Então, a gente precisa se apropriar da lei para poder, inclusive, se embasar juridicamente frente às secretarias, para conversar com elas com calma, com transparência, né? Então, se a gente olhar o 23º artigo da LDB, por exemplo, né, escrita pelo brilhante Darcy Ribeiro, que quando esteve exilado no Chile falou que conseguiu olhar para o Brasil e perceber que no Brasil não tinha um frango sem dono, mas estava cheio de criança abandonada, né? E essas pessoas que você menciona que ficaram para trás, né, que não tiveram o direito à dignidade, digamos assim, isso também acaba reverberando na escola, porque essas pessoas têm filhos, têm filhas, né, e que muitas vezes não são inseridos numa cultura letrada e não são inferiores por causa disso, mas sofrem consequências de uma diferenciação social e econômica no mercado de trabalho, como você mesmo acabou de falar, e é com essas famílias que a gente vem trabalhando, né? No Âncora, a gente recebe as famílias a partir de uma parceria com a Prefeitura no serviço de assistência social. Precisamos falar também de paternidade, de quantos homens abandonam as famílias. Outra paternidade possível para o país. E, por exemplo, a gente tem lá um menino, vou tomar a liberdade de contar, espero que ele não se incomode, o Matheus, que estava lá na escola, não muito interessado em alguns conteúdos, mas no diálogo com o seu tutor, contou que dança, canta, compõe e fazer um curso de barbearia. Então, por que não fazer uma barbearia dentro da escola? E ele tem lá agora a sua barbearia, onde ele estuda as finanças, como atingir o seu público, conquistar os seus clientes, fazer a comunicação que envolve linguagem, assim como tem outro grupo pensando num restaurante lá dentro, estuda culinária. Para estudar culinária tem que estudar matemática, tem que estudar linguagem, escrita, tem que estudar geografia, cultura de outros países. Então, quando a gente trabalha por projetos, que é o que a gente acredita, a gente inevitavelmente navega por todas as áreas do saber, sem ter que segmentar o conhecimento, sem ter que avaliar as crianças com testes físicos e mentais que querem provar que eles são um número ou uma letra, né? 3, 5, 7, A, B, C. É como se você me perguntasse alguma coisa e eu respondesse 3. O que isso agrega para uma pessoa ou para uma criança, então? Então, a gente aqui tem pouco tempo, mas com mais tempo a gente poderia se aprofundar um pouco sobre essa concepção muito escolarizada da educação, que nem sempre contribui para o processo educativo de fato. Então, quando a gente parte para escutar de fato os estudantes, entender aquilo que faz sentido para eles, como você falou, a gente consegue construir nessa mediação projetos que vêm deles e que fazem sentido. Você até falou, né, da gente não se preocupar só com o futuro. Educadores que são muito referência para mim, eu mencionei Anísio Teixeira, mas também Janusz Korczak, que geria 2 orfanatos na Polônia quando ela foi invadida pelos nazistas. Korczak geria um orfanato cristão e outro judaico, né? E quando os nazistas invadiram a Polônia, permitiram que ele fugisse. Falaram, não, pode sair fora, porque você tem um certo reconhecimento social. E ele se negou a abandonar suas crianças. E foi junto com as crianças judias confinado no campo de concentração e extermínio e foram todos assassinados. Korczak, assim como Anísio, que foi assassinado na ditadura militar brasileira, que defendia o Parque Escola como uma concepção de educação pública, diziam ambos que a criança não está, num certo momento, sendo preparada para a vida e outro momento vivendo. A criança já está viva. Precisaram escrever isso. É um pouco óbvio, mas a criança já é sujeito. Se a gente não tratar ela como sujeito, como pessoa, vai tratar ela como o quê, né?
Concordo. E tem um ponto, como a gente sempre fala, uma conversa relevante, ela voa, né? A gente está quase chegando no final e para não encerrar de uma forma abrupta, porque seria uma violência com a conversa que a gente está tendo aqui, eu queria pedir para vocês, enfim, se despedirem das pessoas que estão nos assistindo e deixassem aí uma última frase, uma colocação para inspirar as pessoas que estão nos assistindo a viver esse dia da educação com mais propriedade, com mais intensidade e com mais gentileza em relação aos nossos educandos e aos nossos educadores. Quer começar com o Denis? Eu gosto de um livro, El Sueño del Pepe, do Pepe Mujica, que ficou 12 anos preso na ditadura do Uruguai, e que nesse livro ele fala: o Uruguai não é o Brasil, o Uruguai não é os Estados Unidos, o Uruguai é o Uruguai, então a gente precisa de um projeto para o Uruguai. Nesse livro ele conta o projeto do Uruguai, na produção de conhecimento, dado o tamanho do Uruguai. Mas a gente precisa de um projeto de Brasil, né? Dado todas as riquezas que o país possui, né? Sendo talvez o maior, o país mais rico em recursos naturais do mundo, né? Então, a minha despedida fica para que a gente juntas e juntos, construir de fato um país melhor que possa proporcionar dignidade e muito mais que isso, né? E arte, cultura e vida para a sua população. E aí a gente vai ter uma educação de qualidade. Eu quero encerrar trazendo meu grande mestre Paulo Freire, que fala: a educação não transforma o mundo, mas a educação transforma os homens e os homens vão transformar esse mundo. Concordo com o Denis que nós precisamos pensar urgente numa educação, né, que coloque todos na mesma dignidade de direitos, não só da escola, saúde, moradia e tantas coisas que lhes faltam. Mas acho que a educação seria o ponto de partida para que a gente desse mais dignidade. Eu quero agradecer, dizer que a minha luta é constante, né? Ainda tem muita coisa aí para ser feita. Quero agradecer o momento, a lembrança, né, mesmo que eu achando também que não tem dia da educação, mas são esses momentos que fazem com que a gente também comece a refletir um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigada a todos. Muito obrigado para você que está nos assistindo e que esse Dia da Educação seja o momento para fazer o bom debate, que também é uma das coisas que a educação brasileira mais precisa nesses anos que a gente está vivendo. Muito obrigado.